Maria, tudo bom, Maria? Essa mastocitose é causada pela doença de Darie. Minha filha está com uma alergia. Maria, eu acho que você fez uma confusão. Nós temos um vídeo, né, falando sobre doença de Darie. Sobre sinal de Darie. O sinal de Darie é diferente da doença de Darie. A doença de Darie, ela é uma doença monogenética, é uma doença rara, é uma doença que não tem nada a ver com a questão da mastocitose, e sim com um defeito genético que aumenta a queratinização, ou seja, faz com que a sua pele comece a ter lesões de aumento da produção dos queratinócitos, que são as células dérmicas, células dermatológicas, entendeu? E ali dá algumas lesões bastante específicas e não tem nada a ver com a urticária. Agora existe o chamado sinal de Darie. O que é o sinal de Darie? É quando você pressiona determinada parte da pele, aquela pele pressionada durante 5 vezes, você faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, para ver se depois da 5ª vez dela pressionada, haveria então o aparecimento de alguma lesão que se assemelhasse à urticária, ok? E a urticária é uma apresentação, é um sinal da síndrome da ativação mastocitária secundária, que seria a mastocitose, tá bom? Perdão, síndrome da ativação mastocitária primária, que seria a mastocitose. A secundária já é a outras situações. Fazendo uma recapitulação, a mastocitose, ela é uma síndrome de ativação mastocitária. O que significa isso? É quando o mastócito ele começa a se ativar por algum motivo, ele se rompe, e no que ele se rompe, ele libera mediadores, chamados mediadores inflamatórios, e vasoativos, que aumentam a permeabilidade do vaso, fazem com que o vaso ele fique mais ativo, e um deles, o mais importante, é a histamina. Então, a síndrome da ativação mastocitária, ela é dividida em 3 tipos: idiopática, que a gente não consegue saber qual é a causa; secundária, que seria secundária a algum problema, a uma alergia, por exemplo. O paciente pode ter uma síndrome de ativação mastocitária por causa de uma alergia. O paciente pode ter uma síndrome de ativação mastocitária por causa de uma infecção. Da mesma forma, ele pode também ter uma síndrome de ativação mastocitária por causa de uma doença reumática, de uma agressão. Ou seja, seria uma síndrome de ativação mastocitária secundária a algum tipo de problema. E você tem uma síndrome de ativação mastocitária também primária. Ou seja, essa sim seria a chamada mastocitose, onde você tem um problema com o chamado receptor KIT, que é um receptor que fica justamente na célula que libera histamina, o mastócito, e esse receptor ele acaba sendo ativado por causa dessa condição clínica, e essa ativação do receptor faz com que então o mastócito se rompa, entendeu? Então o sinal de Darie ele é justamente um instrumento de auxílio diagnóstico na elucidação de um quadro de urticária. Ou seja, o paciente chega no teu consultório, ele chega dizendo que está se pinicando, que está sentindo coceira, que ele está com lesões avermelhadas em alto relevo, quentes, por assim dizer, e não está com o sintoma no momento, ou o sinal. Aí você faz o chamado sinal de Darie para ver se a urticária ela daria então ela daria a sua presença após o sinal, e a partir dali você saber então se o paciente estaria desenvolvendo um quadro de urticária, tá bom? Então o que a gente precisa saber? A gente realmente precisa entender o que está acontecendo com a sua filha para poder fazer o bom diagnóstico e consequentemente medicá-la da forma adequada, dar um tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado, tá bom? Um abraço, Maria, obrigado!